Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo a cada um dos irmãos. Quero convidá-los, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que nos diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em demonstração do poder e no Espírito Santo. E em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Algo deve ser levado em conta no momento de se evangelizar as almas. É o nosso bom proceder. Não devemos pensar em evangelismo somente com palavras, é preciso demonstrar poder e convicção. Não estamos falando de curas e milagres, embora também sejam importantes. Mas nos referimos ao poder que o Evangelho já tem exercido sobre nós. A bondade e a misericórdia do Senhor têm se estendido sobre a sua igreja, como um poderoso manto a cobrir todos os eleitos. Com graça e favor divinos, Deus tem suprido as nossas necessidades e nos tem trazido paz à alma com o seu perdão. Sendo assim, nós também devemos dispensar mercê aos irmãos que estão sendo por nós evangelizados, perdoando as ofensas e, à medida do possível, suprindo as suas necessidades. Esse é o verdadeiro evangelho que o mundo precisa. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ações e em verdade. Irmãos, sobre evangelismo é o que nós estamos falando essa semana. E nós temos tratado também todos os dias e cada dia com versículos diferentes, né, e com comentários diferentes, a respeito do poder do evangelho para tocar no coração dos ouvintes. Nós começamos a semana trazendo a nossa lembrança, ao nosso coração, a certeza de que podemos, na verdade, não só podemos, nós devemos usar o evangelho que está aqui, né, em toda a sua totalidade. Não tenha medo de dizer as palavras. Não corte as palavras que dizem sobre o inferno com medo de causar medo nas pessoas e elas se afastarem. E não adoce demais a entrada nos céus, porque não é assim que a palavra do Senhor nos diz. Na verdade, o que a palavra nos diz é que a porta e o caminho são estreitos. E às vezes nós tentamos isso até de bom grado, até de boa vontade, para tentar arrebanhar o máximo de pessoas. Mas se essa não é a realidade, quando esta pessoa se confrontar diretamente com o evangelho real lá no mundo, lá fora, ou quando estiver diante de Deus no tribunal, ela vai estar baseada em cima de algo que não é fato, que não é verdade. Então fale, pregue, anuncie o evangelho na sua íntegra, sem tirar um J, sem tirar um tio. Fale o que Jesus falou. Diga que é pecado aquilo que ele disse que é. E diga que é permitido e lícito aquilo que ele disse que seria. Que sejamos verdadeiros e fiéis com tudo aquilo que está escrito. E nós começamos falando sobre isso, e eu separei alguns textos para nós lermos hoje. Na verdade, dois textos. O primeiro deles se encontra em Marcos 16 e versículo número 20, que diz: então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que acompanhavam. Olha que interessante, os discípulos pegaram o evangelho fresquinho ali de Jesus. E quando eles saíram para pregar o evangelho, eles falaram exatamente o que Jesus os havia ensinado. Na verdade, eles contaram que Jesus veio em carne, que era o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, e que morreu por eles, estava pedindo para que o povo se santificasse, que andasse segundo a graça, que andasse segundo o amor de Jesus, que cuidasse disso, daquilo. E quando eles falavam, as pessoas achavam aquilo estranho. Mas os sinais e maravilhas acompanhavam os discípulos. Lembra da promessa de Jesus? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, todo aquele que crê e for batizado será salvo, e os sinais seguirão os que creem. Os sinais seguiram os apóstolos. E esses sinais seguindo os apóstolos confirmou a palavra que eles estavam pregando. As pessoas passaram a crer. É por isso que hoje em dia é possível encontrarmos muita mentira no meio da pregação do evangelho moderno. Por quê? Porque quando acontece um sinal ou um aparente sinal, as pessoas ficam de olhos abertos, procurando ouvir o que está sendo falado. Por quê? Porque eu quero aquilo na minha vida também. Mas aquilo que eu quero na minha vida não significa necessariamente que seja verdade. O próprio Senhor Jesus disse que o diabo, se possível for,
enviaria fogo do céu para enganar os próprios escolhidos. O fogo não fala, o fogo não é testemunho, mas o fogo descendo do céu simboliza uma confirmação, uma comprovação de que o que está sendo falado ali pelos falsos profetas seria verdade, e não é. Por isso eu preciso dar ouvido apenas quando o evangelho ele é centrado dentro da palavra. Porque o poder de transformação está aqui. Quando eu falo o evangelho na sua íntegra e isso chega no coração das pessoas, amados, aquilo vai arder no coração delas, porque é o Espírito Santo que está fazendo essa obra. E quando isso não acontece, nós tentamos convencer de todas as formas, mas ainda assim é o Espírito Santo que faz o convencimento, nós não podemos. Por isso muitos de nós às vezes nos sentimos frustrados, porque oramos e pregamos para alguém da nossa família, ou um amigo, um vizinho, por tanto tempo essa pessoa não sente o toque. Pode ter vários fatores, essa pessoa pode estar fechada, endurecida, talvez seja necessário persistir, ou pode ser que o Espírito Santo ainda não tocou no coração dela. O trabalho de convencer é dele, o nosso trabalho é de falar e nos santificar, porque cada vez que eu e você nos santificamos diante de Deus, mais unção, ou seja, capacitação para fazer a obra, ele coloca sobre as nossas vidas. Não confunda unção com outra coisa. A unção significa capacitação sobrenatural para eu executar a obra de Deus. Isso é unção. Eu não sei fazer, mas o Senhor me capacita. E cada vez que Ele me capacita, cada vez que Ele derrama mais unção, mais preparado para fazer aquilo, eu estou. Unção para ministrar, unção para tocar instrumentos, unção para cantar. As pessoas já podem ter um talento, né? Já pode ter essa pré-formação de algo que ela sabe fazer bem. A unção vem e melhora. A unção vem e traz um up dentro disso. E a unção para o Evangelho o Senhor dá para todo aquele que sai para pregar o Evangelho. Não importa como, talvez você diga, eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar. Mas uma coisa o Senhor colocou na sua vida, ou talvez várias, use todas elas. Dentro dos seus limites, né? Nós temos várias coisas para fazer na vida. Nós temos a nossa vida espiritual, que ela vem antes ainda do nosso ministério, o nosso relacionamento com Deus, que se faltarmos nesse, faltou tudo. Eu vejo muitas pessoas tentando servir a Deus, dando todas as suas forças na igreja, e isso é maravilhoso, mas muitas das vezes esquece do próprio relacionamento com Deus. Tem um momento que estuda para ensinar, mas não tem um momento que para ouvir. Não para um momento no dia para ouvir, para falar com o Senhor em oração e ficar em meditação, de ler a palavra e mastigar cada versículo, de gastar um tempo diante do Senhor. Irmãos, eu vou dizer uma verdade: ninguém será produtivo espiritualmente se não gastar tempo com Deus. Na verdade, se você trabalha no reino de Deus, dando o seu dia inteiro, mas não tem o seu momento com o Senhor, não há unção para você fazer a segunda parte. Não existe nada mais importante no mundo do que você ter o seu momento com o Senhor. Por isso que nós dizemos, primeiramente, o nosso relacionamento com Deus, depois o nosso relacionamento com a nossa família e, em terceiro lugar, o nosso relacionamento na igreja. Porque se nós não estivermos estruturados com Deus e a nossa família no lugar, como é que nós vamos servir ao Senhor com o coração aberto? Como é que nós vamos conseguir abençoar lá fora se não há um exemplo correto dentro de casa? Busque ao Senhor de todo o seu coração todos os dias. Pastor, mas eu trabalho demais, eu faço... Irmãos, todos nós precisamos tirar um momento para servir a Deus, para estar com Deus em intimidade, buscando revelação dos céus. E se você está trabalhando demais, tem coisa demais para fazer e não está sobrando tempo com Deus, irmão, se sou eu tiro uma dessas coisas, mas não tiro meu momento com Deus. Porque na hora que chegar o momento do Senhor buscar a sua igreja, nós, depois de 2 minutos lá na eternidade, sendo céu ou não, nós vamos desejar ter orado mais, ter lido mais a Bíblia, ter gastado mais tempo com o Senhor, mas aí já passou. Aí eu tenho 2, 3 empregos, larga um desses e gasta mais tempo com Deus. Ou muda os seus horários, alguma coisa nós precisamos fazer. Quando nós servimos a Deus, irmãos, é impossível servir a Deus de todo o coração e não abrir mão de alguma coisa. Quantas pessoas perderam a oportunidade de trabalhar no sábado e ganhar um salário maior e falaram assim, não, eu não vou, eu não quero deixar
o sábado do Senhor sendo desonrado. Eu perco esse emprego, arrumo outro, ganho menos, mas não tem problema. Quando nós escolhemos servir a Deus no meio de várias pessoas no mundo, nós vamos perder amigos. Quando nós tomamos decisões nas quais nós queremos agradar a Deus e desagrada alguém, você perde amigo, você perde círculo de amizade, você perde espaço em alguns locais, mas você ganha intimidade com Deus. Aí eu pergunto, o que interessa mais? O que é mais importante? Então busque ao Senhor mesmo que isso lhe traga prejuízos externos. Tenha lucros espirituais, e isso em detrimento dos lucros físicos, materiais, financeiros. Escolha o Senhor, busque o Senhor todos os dias. Aí a pregação do Evangelho, que nós estamos estudando aqui, vai ter poder. É claro, você vai ser perseguido pelo diabo, vai ser perseguido pelas pessoas, até os da própria casa. Foi Jesus quem disse: vocês serão odiados por todo mundo porque eu fui. E eu vim para trazer divisão entre o homem e a sua família, entre o pai e o filho, dentro da própria casa. Porque quem escolhe o Senhor, irmãos, diz não para um monte de coisas. Está preparado para dizer não para um monte de coisas? Está preparado para ouvir não das pessoas quando você escolhe agradar o Senhor acima de tudo? É isso que vai acontecer. E não se engane, toda vez que você escolher agradar a Deus, alguém vai ficar chateado. E provavelmente pessoas cristãs que vão falar assim: poxa vida, nada a ver isso aí, né? Podia ser diferente. Não, irmãos. O Senhor nos pede para sermos íntegros a Ele. E muitos dos nossos próprios irmãos não estão andando na mesma sintonia. Nós não estamos andando equiparados na mesma orientação bíblica. E hoje cada um cuida da sua vida espiritual como quer. Então precisamos ter foco. Precisamos estar prostrados diante do Senhor, prontos a obedecer, mesmo diferentemente dos nossos demais irmãos. Os irmãos estão entendendo? 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 e 16 diz assim: antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Santificai tudo. E estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, como se fossem malfeitores, fiquem confundidos e blasfemem do vosso bom proceder diante de Cristo. Irmãos, é simples. Quando você fizer a vontade do Senhor, você vai irritar algumas pessoas. Quando você pregar o Evangelho na íntegra, vai haver poder e autoridade nas suas palavras. Isso sem contar a confirmação dos sinais. É muito bom quando você vai fazer visita para alguém, eu como pastor, e você chega na casa daquela pessoa e ela fala assim: poxa vida, vocês chegam, parece que traz uma luz dentro da casa, ou traz uma energia positiva. Irmãos, as pessoas não sabem expressar muito bem, mas é simples. O servo de Deus, o filho e a filha de Deus, quando ele está cheio do Espírito Santo e agradando ao Senhor, a presença dele em algum lugar é o mesmo que levar a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito está aqui. Não é nada seu, nós não somos dignos de nada, não pertence a mim, mas está em mim. É como se eu fosse um vaso, Vamos pegar aqui um vaso, como se ele estivesse coberto de ouro, Como esse daqui, coberto de ouro. Porém, o interior desse vaso é barro. Mas por dentro desse vaso está cheio de pedras preciosas. Nós somos o vaso de barro, cobertos pelo ouro da presença de Deus e cheios do Espírito Santo e dos dons espirituais. Mas nós só somos vaso. Mas olha o privilégio do vaso: ser ungido, ser protegido, ser revestido pelo Senhor. Isso somos nós, pequenos e falhos, mas recebendo a unção do Todo-Poderoso. Por isso, quando nós estamos buscando o Senhor acima de todas as coisas e diante das pessoas, eles sentem Deus na nossa vida. Entende por que precisamos estar cheios? Entende por que nós precisamos estar completamente conectados com a palavra? E obviamente receberemos perseguição por isso, porque o mundo vai nos odiar. O diabo vai ficar um veneno conosco, mas nós temos quem nos protege. A Bíblia diz que é para nós resistirmos o diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, o diabo só nos ataca se nós estivermos no erro, se nós dermos lugar ou se o Senhor permitir.
porque nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, se é que nós andamos segundo a sua vontade. Não adianta ninguém falar o diabo não tem poder para me tocar e viver no pecado, porque o pecado dá liberdade para o diabo tocar. Não é o erro, aquele que você comete um erro e simplesmente levanta, o Senhor me perdoa. Mas se é um filho ou uma filha de Deus que vive pecando, essa própria pessoa está dando oportunidade para o diabo tocar. Mas o Senhor é o nosso Salvador, por isso devemos nos entregar a Ele todos os dias, um coração plenamente transformado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus.